Olá, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula sobre linhas, agora nós vamos falar sobre a quarta e última linha. Porém, essa linha, que é a linha diagonal, as linhas diagonais, ela se divide em duas, tá? Então, essa vai ser a aula de linhas diagonais para frente, tá? Porque, como eu disse, ela se divide em duas, são as diagonais para frente e diagonais para trás. Nós vamos falar agora das linhas diagonais para frente, tá? Linhas que conduzem o olhar, tanto uma quanto a outra, tanto a diagonal para frente quanto a diagonal para trás, são linhas que conduzem o olhar. O que isso quer dizer? Eu até coloquei aqui um exemplo da diagonal para frente, é a linha que a gente utiliza para fazer o corte Chanel de bico, né? O que isso quer dizer? Parte frontal maior que a parte de trás. Ou seja, como é que é o Chanel de bico? Né? Aquele cortezinho que pode ser aqui na altura da nuca e vem com aquele biquinho aqui para frente. Então, a linha diagonal para frente, ó, imagina isso aqui. Tá vendo? Ela já dá esse movimento, ó, já lembra o Chanel de bico, né? Mais curto na nuca, mais comprido aqui na frente. Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu não tenho um Chanel de bico? Pois é. Então, a linha diagonal para frente é a linha que me permite cortar um cabelo mantendo a parte frontal, tá? A parte frontal maior que a parte de trás. Exemplo, Chanel de bico. As linhas diagonais são sempre de cima para baixo. Sempre você vai de cima para baixo. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá? Gisele, minha querida, venha para cá. Então, vamos lá. Vamos alinhar aqui a cabecinha da Gisele. Diagonais para frente. Vamos fazer um Chanel de bico, né? E você já está craque, já falei disso, então não precisa repetir. Você já está craque em divisão. Diagonal para frente. Você vai fazer linhas de cima para baixo. No caso, diagonal para frente, você vai levar para frente. Isso é uma diagonal para frente. Ó, tá vendo aqui? Uma linha que vem de cima para baixo. No caso, a diagonal para frente, ela está vindo de trás para frente. Por que ela é diagonal para frente? Porque ela está vindo em direção ao rosto da nossa cliente. Cadê? Aqui. De trás para frente. Cadê? Como é que está esse movimento? Deixa eu fazer desse lado, que aí você vai ter o mesmo posicionamento que está lá no quadro. Deixa eu fazer uma linha maior, pegando a parte de trás com a parte da frente para você entender exatamente como está aquela linha. Vou mostrar agora para vocês. Aqui. Linha diagonal para frente, sempre de cima para baixo, certo? E no caso, a diagonal para frente, ela vem de trás para frente. Tá vendo? Uma linha diagonal. A linha diagonal, ao contrário da linha vertical, horizontal ou radial, é aquela linha que, né, ela traça o X. O X são duas linhas diagonais que se cruzam, né? São duas linhas diagonais. É sempre aquela linha que está esse movimento. Ela está levemente inclinada, ou ela está da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, enfim, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Sempre de cima para baixo. No caso, aqui, de cima para baixo, de trás para frente. Por isso que ela é uma diagonal para frente. Ela está conduzindo. Você vai sempre saber... você tem que frisar, colocar na sua cabeça que é sempre de cima para baixo. Quando você entender que é sempre de cima para baixo, ela aponta para onde? Se ela é sempre de cima para baixo, eu comecei de cima e ela está apontando para onde? Está apontando para frente. Então, ela é uma diagonal para frente, certo? Eu peguei uma linha inteira. Como é que ela se comporta na parte de trás? Da mesma forma. E
tem que tomar muito cuidado quando for cortar um cabelo e quando a gente for para a parte prática. Eu quero que fique muito claro isso na sua cabeça, porque eu já vi em cursos profissionais antigos fazerem uma diagonal para frente desse lado e se confundir do outro lado. Eu não sei como, mas conseguiram. Fez a linha diagonal. Fez ao contrário, ou seja, ela deu continuidade, essa pessoa, ela deu continuidade à linha, só que dessa forma. Olha só a diferença dessa linha para essa linha. Essa é uma diagonal para frente, lembra? De cima para baixo. Se é de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, mas está vindo aqui para trás. Essa é uma diagonal para trás que se alinhou com uma diagonal para frente. Totalmente diferente. Como é que vai ficar esse lado com esse lado? Então, o corte da cliente ficou como? Ficou assim. Ficou um corte assimétrico. É essa a proposta da cliente? Foi isso que ela pediu? Se não foi isso que ela pediu, então tem que tomar muito cuidado quando vai fazer um lado e fazer o outro. Eu fiz desse lado diagonal para frente, vou fazer do outro lado uma diagonal para frente. O movimento que se tem, o desenho que eu tenho na cabeça é esse. Olha só, como se fosse um V, né? Como se fosse um triângulo. Um V invertido, um V de cabeça para baixo, um triângulo. Eu fiz um triângulo. Então fica bem mais fácil você visualizar dessa forma. E aí tá, eu estou cortando o cabelo da cliente, né? Fiz a parte de trás, vim aqui, diagonais, tirei linhas diagonais para frente, vim tirando as linhas, e aqui na frente, como é que continua? Do mesmo jeito. Por mais que esse cabelo esteja partido aqui, em uma divisão básica, vou fazer toda a parte de trás primeiro, então eu venho até a minha linha. Deixa eu prender aqui para facilitar para vocês. Então, o que eu fiz? Vamos voltar lá para você entender. Vamos começar a fazer linhas diagonais para frente. Tirei uma linha diagonal para frente, certo? Tá aqui. Vou tirar outra linha diagonal para frente. Ok, tá aqui, tirei. Mais uma linha diagonal para frente, ok, tá aqui. Já cheguei aqui na minha linha, na minha divisão, certo? Vou fazer toda a parte de trás e vou continuar. Deixa eu colocar numa posição que você consegue ver direitinho. Diagonal para frente, continua na mesma posição, no mesmo alinhamento. Olha lá. Diagonal para frente, até terminar, até lá em cima. Vai ficando cada vez menor, né, a linha, mas ela continua no mesmo posicionamento, até chegar na última linha. E qual foi o desenho que eu dei para esse corte? O mesmo da minha linha. A linha não estava assim, uma diagonal para frente, essa linha chegou aqui. Então, na lateral, aí tá. Vou fazer como? A mesma forma, diagonal para frente. O cabelo dela com certeza vai estar com esse biquinho maior aqui na frente. E eu continuei com esse biquinho maior aqui também. Seguindo o mesmo desenho da linha, olha lá. Você vai entender na hora de cortar o cabelo para que essa linha serve. A gente está construindo aqui o nosso mapa, as nossas referências, para no final, quando você for dar a tesourada, a junção de todas essas técnicas, de todas essas referências, vai dar o resultado do corte lá no final depois. Então, isso é uma linha. Então, quando eu for falar, gente, vamos traçar uma linha diagonal para frente, é disso que eu estou falando. Isso é uma diagonal para frente, até terminar. Essa linha vai dar isso aqui, ó. Imagina um Chanel de bico, né? Aí a linha diagonal, tanto a diagonal para frente quanto a diagonal para trás, ela se divide em alta, média e baixa, tá? A diferença da diagonal para frente alta, deixa eu fazer aqui atrás. Por exemplo, a cliente chega no salão e falando que quer um Chanel de bico bem bicudo. Um Chanel curtíssimo aqui atrás e um bicão
enorme aqui na frente. Então, você vai traçar uma linha diagonal para frente alta. O que é uma diagonal para frente alta? Pega aqui no alto. Ela é quase uma radial. A diferença da radial é que a outra sai do mesmo ponto. A diagonal para frente alta, não. Ela é alta porque ela é alta. Tá vendo? O pente está quase em pé, está quase vertical. Mas não está. Ela está em diagonal. E aí você vai fazer um chanel de bico altíssimo. Também serve para fazer uma nuca batida, aquela nuca... Eu não sei como você fala nessa região, de nuca batida. Aqui na minha região a gente usa muito isso. Quando a cliente chega no salão, eu quero uma nuca batidinha. É aquela nuca curtinha, bem curtinha. Né? Cabelo, normalmente eles desfiadinhos, sabe aquele cabelo desfiadinho que vem assim bem despojadinho, bem bagunçadinho, que tem aqueles fios desfiadinhos aqui na nuca? Aqui na minha região a gente chama de nuca batida, não sei como você chama aí, mas nada mais é do que a nuca mais curta. Para cortes curtos, a gente utiliza muito diagonal para frente alta. Vim de cima para baixo, certo? E ela está bem alta. A diagonal para frente média já é menos inclinada. Olha a diferença de uma para outra. Vamos ver se dá para marcar bem as duas, uma diagonal para frente alta e uma diagonal para frente média. Não é uma radial, eu vou sair do mesmo ponto, mas só para você entender a diferença de uma para outra. Essa é uma diagonal para frente alta. Tá vendo? Uma diagonal para frente alta. Olha como ela é alta, ela é quase em pé. Lembra que eu falei? E aqui uma diagonal para frente média. Essa o pente está quase em pé. Essa o pente está mais inclinado. Certo? Aqui. Essa é a média. Essa é a alta. Essa é a média. Ok, e a baixa como é? Gente, a baixa é quase uma horizontal. É quase uma horizontal. Olha só como a diferença. Quase uma horizontal, olha só. Quase não tem diferença de uma horizontal. Muito pouca. Olha só como está o pente. O pente estava assim, diagonal para frente alta. Depois, diagonal para frente média. E agora uma diagonal para frente baixa. Essa é a diferença. Tanto a diagonal para frente, quanto a diagonal para trás, ambas têm a mesma característica de alta, de média e baixa, ok? E qual que é a diferença da diagonal para frente para a diagonal para trás? A diagonal para frente, como eu já disse aqui para vocês, é a parte frontal maior que a parte de trás, ou seja, o chanel de bico, sempre de cima para baixo, certo? E no caso aqui, se é de cima para baixo e eu estou vindo em direção ao meu rosto, então é uma diagonal para frente. Ok, pessoal, essa foi a aula de diagonal para frente e muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.